Bom dia, alunos. Vamos dar início, então, à nossa aula, que ela é agora a passagem, né, do assunto que nós falamos até agora sobre o estudo dos gases, e a gente vai começar a falar da termodinâmica, e a gente vai tentar fazer com que seja uma aula simples, tá bom? Então, termodinâmica, né, o nome já está dizendo que é o movimento, né, os movimentos, a dinâmica, por conta do calor, né? O calor aí é o agente motor aí dos movimentos. Bom, alguns autores de livros preferem dizer todo esse estudo, né, dos gases, estudo do calor, quantidade de calor, troca de calor e tal, como chamar tudo isso de termodinâmica, né? Eu ainda uso a terminologia de chamar de termologia para os vários efeitos do calor, e para a termodinâmica apenas a parte dos fenômenos que são conduzidos pelo homem para a obtenção de um trabalho, né? Então, vamos para o assunto. Vamos colocar aqui que se trata da parte 1 de termodinâmica, tá? Vão ser talvez só apenas duas, mas vamos colocar aqui termodinâmica 1. Bom, a ideia é o seguinte: vamos supor inicialmente que exista um recipiente cilíndrico. Esse recipiente tem um êmbolo. Mas o que é o êmbolo? O que é o êmbolo, né? Então o êmbolo, imagina uma seringa, né? Aquela parte de borracha que sobe e desce, né? Que empurra o líquido através da agulha. Aquilo você pode puxar e baixar, né? Aquilo ali então é um êmbolo, né? Um êmbolo móvel. Lá no fundo dele, do recipiente, está represado um gás. Que gás? Sei lá, é um gás. Beleza, está lá represado o gás. O que significa essa situação estática? Significa que a pressão que o gás faz contra o êmbolo é igual à pressão que o êmbolo faz contra o gás. Porque se a pressão que o gás fizesse sobre o êmbolo fosse maior, então ele empurraria o êmbolo para cima. Se o êmbolo fizesse uma pressão sobre o gás maior do que o gás sobre ele, o êmbolo desceria e o gás seria mais comprimido, ok? Lembrando que diminuir o volume do gás aumenta a pressão lá dentro, ok? Tá, então esse êmbolo pode ser um êmbolo móvel. E aí pensa assim, vamos aquecer esse gás. Vamos aquecer esse gás. Aquecer o gás, o que vai acontecer? Ele deve expandir. Para que ele expanda, ele vai empurrar o êmbolo para cima. E isso vai ser uma expansão a pressão constante, né? Você tem uma variação do volume a pressão constante. Só que uma coisa, se você empurrar esse êmbolo lá para cima, né, se o gás empurrar o êmbolo para cima, ele realizou trabalho, né? O que é realização de trabalho? É uma força aplicada sobre um corpo, fazendo com que esse corpo se desloque. Então houve realização de trabalho. Então o gás estará realizando um trabalho, que a gente chama de trabalho termodinâmico, ao empurrar esse êmbolo para cima, ok? Então a gente vai chamar por W ao trabalho. Trabalho termodinâmico. Então vamos ver o que acontece aqui. Inicialmente, o volume todo do cilindro está sendo ocupado, não está sendo ocupado, o que está sendo ocupado é apenas um pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho eu represento por quê? Por H, porque a área dele é constante, é um cilindro, a área dele é constante, então ele está numa altura inicial H0.
certo? E aí quando ele expandir, ele vai levar o êmbolo lá para cima. Vamos supor que ele chegue até o topo lá, certo? Então aqui ele vai estar numa altura H. Portanto, houve uma variação de volume que é representada pela variação da altura. Então, ele sofreu então um delta H, que é H final menos H inicial. Ok? Bom, eu quero chegar nesse estudo aqui pensando em transformar essa ideia de trabalho num negócio mecânico que a gente já conheça. Então vamos lembrar que trabalho é força vezes deslocamento. F delta X, que a gente viu ano passado. Tá, então o trabalho, vamos lembrar o seguinte, essa força aqui, quem que está fazendo essa força? É o gás, né? Então eu posso pensar no seguinte, se a gente sabe que pressão é igual a força aplicada sobre uma área, então isso significa que a força pode ser dada como a pressão exercida vezes a área. Isso a gente sabe. Então vamos pegar isso aqui e colocar no lugar do F aqui em cima. Então o trabalho vai ser pressão vezes área, ok? Vezes o ΔX. Mas o ΔX é essa linha aqui, ó, que vai de H0 até H. Então o ΔX é o próprio ΔH. Então a minha expressão ficou sendo assim, o trabalho é a pressão que o gás está exercendo, multiplicada pela área que está empurrando, que é a área do êmbolo, vezes ΔH, que é a altura que ele conseguiu deslocar o êmbolo para cima. Aí eu vejo o seguinte, que área vezes altura é volume. Então, área vezes variação na altura é variação do volume. Portanto, o trabalho termodinâmico, ele é a pressão que o gás está exercendo vezes a variação de volume. Ok? Bom, o que nós estamos enxergando aí? Vamos ver que dá para melhorar isso aí. O trabalho é medido em joules. Então aqui eu tenho que a pressão é newtons por metro quadrado, vezes variação de volume, que é metro cúbico com metro dividido por metro quadrado sobre metro a primeira, newton vezes metro a primeira, joules. Então é exatamente isso que eu estou procurando, certo? Então aí a gente conseguiu dar uma interpretação mecânica para o trabalho termodinâmico, ok? Então essa é a definição do trabalho termodinâmico. Vamos só frisar aqui, o trabalho é pressão vezes variação de volume. Agora vamos fazer algumas convenções, né? Convencionou-se o seguinte, se essa variação de volume for positiva, então, ΔV positivo, significa que o gás está expandindo. Então, o trabalho vai ter que ser o quê? Positivo. Então, o trabalho positivo é apenas válido porque o gás teve uma variação positiva no volume. Logo, variação de volume negativa, o trabalho é negativo. E o que significa isso? Significa que o volume diminuiu, né? ΔV negativo significa que o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, é porque houve um agente externo comprimindo o gás. Tá? Então houve um trabalho realizado pelo meio externo sobre o gás. Então são essas as duas anotações que a gente tem que fazer aqui. E vamos lembrar o seguinte, que por que ele realizou o trabalho? Porque ele recebeu calor, ó. Fornecemos calor para ele. Então essa quantidade de calor fornecida, ela vai corresponder ao quê?
ao trabalho realizado pelo gás mais uma quantidade de energia que vai ficar retida nesse gás. Ele vai chegar a uma expansão, e daí que se você quiser refazer o processo, ou você comprime o gás, ou você tira esse gás daí de dentro, porque ele teve um ganho de energia que ele não vai voltar na situação inicial. Então ele vai ter uma energia que é chamada, que nós já falamos, a energia interna que fica no gás. Então, o calor fornecido vai ser exatamente o que? A soma da quantidade de trabalho realizado pelo gás, que é proporcional à expansão dele, e mais uma energia que fica retida lá dentro, que a gente vai chamar de U. Tá? U é a energia interna. Então essa daqui é a nossa primeira lei da termodinâmica, tá? Primeira lei da termodinâmica. E aí a gente depois vai fazer alguns exercícios sobre isso. No fim dessa aula agora, você então assistiu essa aula, você vai responder ao questionário que está no Classroom, ok? Questionário que avalia esta aula aqui. Aí depois a gente vai trabalhar em cima disso na próxima aula, ok? Ficou por aqui.